Então tá, já, meus amigos, vamos então continuar o nosso estudo em torno da casa mental, baseado no livro de André Luiz, No Mundo Maior, onde ele nos fala que o nosso objetivo maior, a nossa redenção, a nossa iluminação, estará completa quando nós estivermos no andar superior, que ele chama de sótão, né? Do nosso cérebro. E ele vai fazer aqui umas várias demonstrações de como nós vamos chegar. Inclusive, eu também coloquei aqui algumas figuras para poder vocês visualizarem melhor. Vocês estão conseguindo ver? Agora apareceu essa mancha preta aí. Antes de você, quando você clicou em alguma coisa por último, ela apareceu. Não estava aparecendo, não. Né? Mas está em que local essa mancha preta? Que eu não enxergo. Está em cima do texto. Acho que você vai ter que parar o compartilhamento e colocar de novo. Aí vai aparecer. Lado direito. Ô, Giseldo, o que está aparecendo para você do lado direito da sua tela? Não, do lado direito está aparecendo vocês, somente. Exatamente. Clica em nós aí, arrasta nós lá para o outro lado. Aí onde está seu mouse? Clica aí, arrasta lá para o outro lado. Pronto, já arrastei. E agora? Agora está tapando do outro lado. Esse quadrado aí é que somos nós. Ah, está diminuindo, ó. Você está mexendo aí. Vocês não estão se vendo, não? Não, está vendo o quadrado preto. Só o quadrado preto, em cima do E texto. agora, gente? Como é que eu vou fazer aqui? Aí, ó, eu estou vendo vocês. Agora diminuiu. Agora deu. Agora melhorou. Ah, então tá Está bom. no canto, mas não está no texto. Ah, então tá bom. Ótimo. Então tá bom. Então vamos embora. Então nós paramos aqui, que eu marquei aqui em amarelo, o local onde nós paramos. Alguém quer ler? Alguém tem vontade de ler? Eu estou com o livro, eu posso ler um pouco. Não pode. Vê se você acha essa parte aqui. Entendeste? Achei já. Então vai lá, prossegue. Entender? Isso. Tá. Então, a letra está esquisita. Por André Luiz. O que está esquisito? A letra. Entender? Está embaralhada. É mesmo? Para mim está Para mim está normal. Para mim não está, não. Mas tudo bem, toca o barco aí. Você podia voltar um pouquinho onde está em verde, para a Rita ler ali o que está em verde. Aí, antes de mais nada, e daí para frente. Tudo bem. Tá. Antes de mais nada para baixo? Isso. Tá. Então, vamos lá. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Dá uma paradinha, Rita. Dá uma paradinha. Então, gente, eu achei isso muito lindo. Eu cheguei a comentar isso no último estudo. Olha como ele fala, não é? A perversidade é loucura, na realidade, é uma loucura. A revolta é simples ignorância. E o desespero é enfermidade. Olha que coisa linda. Se a gente começar a enxergar todas as nossas deficiências e a do próximo de uma maneira mais light, assim, com mais compreensão, vai ser muito mais fácil até para nós lidarmos com esses problemas. Né? Pode prosseguir. Ante a minha perplexidade, acrescentou o fraternal. Entendeste? Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista, relativa ao trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Calderaro informou-me simplesmente. A cegueira do espírito é fruto da espécie ignorância em manifestações primárias.
ou do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Melhorou o seu texto, Gisela? Que bom. Uhum. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Sendo assim, faz-se mister saberes algumas coisas da loucura no âmbito da civilização. Para isto, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e o do homem desencarnado, em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Só lembrando que quando ele fala da posição que ele vai colocar, a posição dos 3 andares, né, do cérebro, o cérebro é apenas o órgão, o cérebro físico é apenas, por isso que eu sublinhei, o órgão de manifestação da atividade espiritual. Lembrando que o foco, a inteligência está na mente. O cérebro apenas manifesta, né? Está no espírito, né? A Exatamente, inteligência, no espírito. Tá No espírito, exatamente. Pode continuar. Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes, a lhe fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar, passados alguns instantes. Não dispõe de muito tempo para discretar de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Sorriu fraternalmente e rematou. O verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredouras. Lindo isso, né? Depois. Isso é lindo, né? O verbo gasto em serviço do bem é cimento divino para realizações imorredouras. Você, falando, né? Exatamente, falando, enquanto você trabalha no bem, né? O verbo gasto em serviços do bem. Você trabalhando no bem e utilizando a palavra, você está ali plantando um cimento, uma base, uma estrutura forte para a realização. Eu achei isso tão lindo. Pode prosseguir. Verdade. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, gente, é só falar. Pode seguir, Rita. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial. O nosso lucro será crescente. Calei-me edificado. Daí a minutos, acompanhando-o, penetrei vasto hospital, detendo-me diante do leito de certo enfermo, que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido e deplorável entidade do nosso túmulo. Unido a deplorável. Mantinha-se unido a deplorável. A deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença dos companheiros de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro. Tal abundância de fios que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se afiguravam 2 prisioneiros de uma rede fluídica. O pensamento de um deles, com certeza, viveria no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Espiritualmente estariam de contínuo, perfeitamente conectados entre si. Observava-lhes, admirado, o fluxo de comuns vibrações mentais.
Dispunha-me a comentar o fenômeno, quando o Calderaro, percebendo minha intenção, se adiantou recomendando: examine o cérebro do teu irmão encarnado. Na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. Giselda. Oi? Rita, desculpa te interromper, mas me surgiu uma dúvida. Nesse caso que cita aí, seria uma obsessão de subjugação em que já está tão ligado que ou não seria obsessão? Não, é obsessão, mas não é subjugação, não. É porque simplesmente os dois têm alguma harmonia de pensamentos, né? Tem uma sintonia, mas não é subjugação, não. É porque realmente, quando chega a um ponto desse, que as pessoas pensam de uma mesma maneira, provavelmente eles se odiavam no passado, eles têm os mesmos hábitos, os mesmos desejos, as mesmas sombras. Então, é uma harmonia, igual quando você tem uma pessoa que você gosta muito, que antes dela falar, você já lê o pensamento dela, que você está em sintonia perfeita, isso aí no bom sentido, também no mau sentido. E aí a pessoa muitas vezes nem percebe, está se alimentando de pensamentos do outro, e o outro se alimentando de pensamentos dele, embora esse outro, por estar numa situação invisível, ele possa manipular o encarnado de uma maneira mais fácil, e o encarnado nem perceber que está sendo manipulado ou que está sendo objeto de uma obsessão. Muitas vezes nem conhece a obsessão, né? A gente fala obsessão porque, como espíritas, nós sabemos que existe, mas pode ser que ele nem conheça, mas ele está perfeitamente sendo manipulado e sendo, inclusive, alimentado. Você vê que viveriam, ele fala aqui em cima, o Calderaro, viveriam, pensamentos de um deles, com certeza viveriam no cérebro do outro. Observava-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais, ou seja, as vibrações de ambos eram muito comuns, muito iguais. Tanto que ele devia estar no hospital até, eu não me lembro desse livro, eu já li há algum tempo, teria que reler, mas por influenciação negativa desse nosso irmãozinho infeliz, que foi levando, querendo provavelmente revoltado, se vingar, foi levando a que ele adoecesse. E ele, obviamente, entrando na sintonia, porque se ele não entrasse na sintonia de mal-estar, de revolta, ele não seria influenciado, mas entrando na sintonia do irmãozinho desencarnado, ele acabou adoecendo e foi parar ali no hospital. Mas não seria ser uma subjugação, uma subjugação é uma coisa mais... É só uma forte. ligação que foi ficando tão forte, que os dois já quase faziam parte um do outro, né? Exatamente, exatamente. Quem é que está? Só um momentinho. Alguém está com o microfone aberto e eu estou ouvindo, nós estamos ouvindo o áudio. E nós estamos ouvindo o barulho. Então, se puder, por gentileza, fechar o áudio. Agora não. Não, agora não está mais, não. Não, ainda está. Mas se é para eu não ouvir o áudio, também não vou ouvir a voz. É alguém que está com o ventilador ligado, passando toda hora, girando. Então, vamos lá, Rita. Parou. Vamos prosseguir. Vou voltar aqui. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano, ante meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento de produção mental, semelhando-se a laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. As circunvoluções, separadas entre si, reunidas em lobos, igualmente distanciados uns dos outros. Lobos? É lobos.
E com essas circunvoluções, depois eu vou mostrar a vocês a figura, vou mostrar direitinho o que são as circunvoluções, e depois ele fala aqui embaixo em cissuras, o que são cissuras também. Pode prosseguir. Igualmente distanciados uns dos outros pelas cissuras. Davam-se a ideia de um aparelho elétrico quase indevassável pelos homens. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui para vocês verem. Gisela, Pode falar. só assim, esse livro foi escrito quando? 1947. Pois é, a ciência ainda não tinha essa percepção do campo elétrico magnético que o cérebro produzia e que o cérebro tinha, né? Olha só, não tinha essa lucidez, não. Não tinha essa sabedoria, não. Aplicava choque, fazia experiências, né? Mas não tinha não tinha ainda essa condição, não. O doutor Décio Iandoli Júnior, que é médico e espírita, e ele faz muita palestra e justamente ele aborda muito essa parte, os livros de André Luiz, fala também sobre física quântica. Então, ele estava dizendo que várias informações deixadas por André Luiz nos livros dele, há 60, 70 anos atrás, agora é que estão sendo descobertas pela ciência. Olha só. Quantos anos André Luiz, obviamente, os espíritos, né? Porque, na realidade, não foi André Luiz que trouxe essas informações, ele apenas psicografou. Você vê que atrás dele sempre tem um assistente, um instrutor, que é, na realidade, um espírito superior a ele, com mais conhecimento, e que trouxe essas informações que só agora, muitas delas estão sendo descobertas pela medicina, pela ciência oficial. Às vezes tem saído até artigos lá na revista Science, né, que é uma das mais importantes revistas científicas do mundo. É isso aí. É impressionante, Marcelo, muito bem lembrado. Então, os dois hemisférios, vocês vão observar que está trocada a posição. Por quê? Ele está vendo como se fosse de frente. Você estivesse olhando uma pessoa, então o seu lado direito, onde são os dois hemisférios, é como se o cérebro fosse dividido em dois. Do lado direito fica a parte da escrita, né? Onde você escreve, que comanda a escrita, comanda a lógica, o raciocínio, a música rítmica, a parte mais lógica. Do lado esquerdo, no hemisfério esquerdo, estão ali a parte que comanda a sua intuição, a emoção, a imaginação, a criatividade artística e a música melódica. Só para vocês terem uma ideia do que são esses dois hemisférios a que ele está se referindo. Tá bom? Então, ele fala aqui como é que é. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. Assim, vocês estão vendo todos esses canais do cérebro? Esses canais são as circunvoluções. E as fissuras é o que determina se as circunvoluções são mais profundas ou menos profundas. São todas essas... É como se você pegasse um pedaço de papel e amassasse o pedaço de papel e reduzisse, tentasse formar dele uma bola. Você vai ver que ele vai ficar todo amassadinho e vai fazer todos aqueles buraquinhos ali, aqueles sulcos, né? Que a gente vê daqui. Isso que ele chama de circunvolução. Porque também a gente tem que procurar. Você lê uma coisa que não entende, não adianta, né? Não. Essa parte aí é mais reservada para a medicina. Quem é médico, obviamente, já tem um conhecimento disso tudo aí. Mas nós que somos leigos, temos que buscar entender, porque às vezes essas
mínimas informações são muito importantes para uma compreensão mais profunda. Lembrando que isso aí tudo é o cérebro físico e que a mente, o espírito, utiliza o lado direito para essas informações, para a escrita, lógica, o raciocínio, a música rítmica, e utiliza o lado esquerdo para a emoção, intuição, imaginação, criatividade artística, música melódica. Agora, vocês imaginem quantos milhões de anos levaram esse cérebro nosso a ser formado até conseguir obter toda essa característica tão importante, que aparentemente é complicada, mas tão delicada, que contém tanta informação e que nem todos ainda sabemos, né? A medicina ainda não tem um controle total de todas as informações do nosso corpo físico. Por isso que diz que eles, do lado de lá, continuam estudando, já que o corpo físico é nosso instrumento de evolução. E é um aparelho muito delicado, né, o cérebro, e ali ele, obviamente, registra o nosso pensamento de sombra ou o nosso pensamento de luz. E pode, inclusive, registrando as nossas mazelas do passado, de outras encarnações, virmos com o cérebro defeituoso, às vezes a gente não podendo escrever, com o lado direito prejudicado no campo da escrita, né? O lado esquerdo, por exemplo, também com problema em nós não termos criatividade, porque nós malbaratamos o nosso tempo, a nossa oportunidade, e acabamos como é que a gente fala? Estragando, né, mesmo o nosso corpo maravilhoso que nos é dado, e o corpo espiritual, que é aquele que é o modelo, né, do nosso corpo físico. Ele é o que primeiro ressente das desigualdades, das dissintonias espirituais. Passa para o corpo espiritual e passa para o corpo físico. Jacu, você quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Não, tá ótimo. Eu só gosto de reforçar sempre que quem pensa é o espírito, né? Como você falou lá atrás, o cérebro é só um instrumento, uma ferramenta de comunicação do espírito. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Com certeza. Pode prosseguir, querida. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: observa a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri surpresa que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. No corpo motor, até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Já despendi alguns minutos na contemplação das células nervosas, quando o assistente me aconselhou: examinastes o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo Deus. Observa agora o mesmo órgão do amigo desencarnado, que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta de nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Observei-lhe a estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa. Sondando os pulmões, quando o canderário... Só um pouquinho. Gente, atende aí que é Caio. Vocês estão com o telefone ligado? Atende aí, não posso atender, é Caio.
Desculpa, meu sobrinho está viajando. Pode continuar, Rita. Vou repetir aqui, para não perder. Observei a estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar a causa, sondando os pulmões, quando o Calderaro me corrigiu sem afetação. Trataremos da chaga no trabalho de assistência. Quer dizer, o André Luiz ia olhar, só um pouquinho, o André Luiz quando ele viu que tinha uma chaga no pulmão, ele ia sondar, mas o Calderaro percebeu, não, vamos tratar essa chaga quando a gente for trabalhar a assistência. Agora, você concentra a sua visão no cérebro. Nós estamos estudando o cérebro, não desvia. Vai lá. Decorridos alguns momentos, concluí que a configuração das peças e o ritmo vibratório tinha sobre os olhos 2 cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscuro. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro, o cérebro do amigo, estirado no leito, escoimando de certos corpúsculos mais pesados, seria quase igual, em essência, ao do da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor. Quase nenhum, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada percepção e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. Observem bem o que ele está falando, que a luz, mais luz nos lobos frontais. Vocês vão verificar onde eu vou passar a imagem. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma luz na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Depois a gente vai ver só para vocês lembrarem que em cima tinha mais luz, no lado, no córtex motor, mais menos luz e menos ainda, quase sem nenhuma luz na medula espinhal. Prossegue, querida, pode perceber. O prestimoso mentor argumentou sorridentemente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo que nos condiciona em matéria e mais plástica após o sepulcro é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valor de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha um processo liberatório. As árvores que, por vezes, se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas peles carícias da primavera, pelas carícias da memória. Isso. Pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo
ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorar. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. O mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a leva, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo, êxulos e selecionando invariavelmente. Para adquirir movimento de músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida, e por ela fomos experimentados milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem, e a boa nova de Jesus Cristo é a matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro repositório dos movimentos instintivos, excede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências, os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos. Rita, dá uma paradinha, por favor. Rita, só um pouquinho. Sim. Deixa eu mostrar aqui. No cérebro inicial, tá vendo o desenho aqui? O cérebro inicial que ele vai mostrar é aqui embaixo. Ó. No cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes, figuremos-lo como sendo o porão da individualidade. O porão, o que é porão? É um lugar que você quase não vai, né? Só quando você vai pegar alguma coisa velha que você deixou guardada, deixou armazenada lá, mas que você nem usa o porão de um modo geral. O porão da individualidade. Então, é o que ele falou. E você lembra, vocês lembram que ele falou que é a parte mais obscura da casa mental? É essa parte aqui embaixo, o porão. Cai na base, onde fica a base como é que é? Desculpa. Crânio. É o que o Freud e o Jung chamam de inconsciente. Inconsciente, exatamente. Onde começa a medula óssea, gente, é isso que eu queria falar. Então, é ali. Depois ele fala, na região do córtex, sim, onde está o porão é onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, todo o seu passado está na região de baixo aqui, onde está o porão. Os gânglios basais é o que a medicina nomeia essa... Quer que eu vá falando de novo e você explicando? Como? Eu volto aqui um pedacinho. Tá, tu pode falar. Pode ser? Vou voltar aqui no parágrafo. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos, excede das atividades subconscientes. Okay. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Correto. Pode prosseguir agora. Vamos para o meio, para o córtex motor, né? Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos,
Temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis do atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Ou seja, você vê que ele fez igual uma casa mesmo, né? Como se fosse casa mental, ele fez uma casa. O porão, a parte do térreo, vamos dizer assim, que seria o córtex motor, e é onde nós atuamos no presente. O porão, né, é o passado. A área social, onde ele está definindo aqui como córtex motor, é o nosso presente, é onde nós atuamos, onde nós estamos realizando todas as atividades da nossa vida presente. Pode prosseguir, Rita. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Exatamente. Ainda não alcança. Esse lobo frontal, que seria o sótão, né, é onde o Aloysio Elias diz que nós eventualmente chegamos quando nós entramos em prece, ou quando nós buscamos a divindade, os nossos mentores espirituais, quando nós buscamos uma sintonia superior. Então, nós conseguimos chegar nesse local apenas por momentos, né? A não ser tipo um Chico Xavier, um Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, essas figuras que já conseguiam viver mais no lobo frontal, mais no sótão, né? Na parte superior do cérebro, do que a grande maioria de nós que vivemos, a grande maioria, na parte do córtex motor, né? Então, deu para vocês mais ou menos entender, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bom. Então, vamos embora. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderaro era educador da mais elevada estirpe. Ensinava sem pensar. Sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Apreciava-lhe eu a nobreza, quando prosseguiu o fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Você quer falar? Está sem áudio. Desculpa. Ele vai repetindo o que ele já disse e vai só reforçando com outras informações para a gente fixar melhor o ensinamento. Como o André Luiz diz, né, ele é um bom professor, né? Para fixar, ele vai repetindo. É assim que faz o professor bom, né? Pode seguir. Isso. O segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais. Deixa eu fazer como... Espera só um pouquinho. Rita, só um pouquinho. Fazer como você falou antes. Você vai lendo e eu vou mostrar a figura embaixo. Fala do... Então, o primeiro, gente, é cá embaixo, tá vendo? Escrito gânglios basais. Vocês estão conseguindo ler? A base. É a base, tá vendo? É o início da medula aqui, no fim da medula, não, nossa, que daqui já forma o cérebro, né? Isso aqui é a base, o porão. Depois vem... É interessante que essa base aí no desenho anterior mostra que as conquistas primitivas, né? E aqui ele está falando que é aquilo que a gente tem como automatismo. Ou seja, as conquistas que nós já conseguimos está armazenada nessa parte aí, aquilo que já virou automatismo. Um exemplo simples, a gente não pensa para piscar, mas ele é um processo automático
que está lá nessa base, onde é o processo mais primitivo. E o nosso passado, né? Muito boa lembrança, Chaco, muito boa lembrança mesmo. Nesses cursos, né, e tratamentos com a neurolinguística, eles trabalham muito o subconsciente. Né? Eles trabalham justamente aquilo que está armazenado ali há muito tempo e se a gente não se liberta desses paradigmas aí, a gente não consegue desenvolver outras condições, né? Para o além dos hábitos, boa lembrança também, Rita. Além dos hábitos automatizados, temos os nossos paradigmas, os nossos vícios mentais, dos quais nós temos que nos livrar, né? Temos que dar uma limpada neles assim, uma purificada, para conseguir até viver melhor na vida atual. Que muitas vezes essas sombras que nós trazemos tem as coisas boas, como o Chaco falou, que são os hábitos, né, automatizados, tudo que nós aprendemos hoje ficou lá. E que nós buscamos sempre, então estamos sempre em contato. Mas para que nós possamos viver na atualidade, é importante que nós também, não é ficar olhando o passado, que já passou, mas é saber mentalizar dentro de nós o que ainda é sombra, o que nós precisamos melhorar, que veio lá de trás, que estamos carregando como um fardo, né, para poder melhorar a nossa vivência e ascender ao sótão, né, a parte da casa mental, a casa superior, a casa de Deus, como ele fala. Né? Pode fazer. Então, uma parte um pouquinho. Claro. Eu coloquei no grupo aí agora, não tem, assim, não tem, dentro dessa sequência aí, né, não tem muito a ver, não, mas eu me lembrei de uma palestra da Anete Guimarães, e eu postei aí no grupo, que ela é uma palestra muito interessante, que ela fala sobre o cérebro, duas partes principais do cérebro, a parte que é antiga e a parte que é nova, né? E quanto mais a gente se desenvolve espiritualmente, a gente reforça essa parte nova e, com isso, a gente tem mais força em Cristo. Né? Ela está falando isso quando Jesus fala que com ele o fardo é mais leve. Né? Então, eu coloquei aí, quem quiser ouvir essa palestra, ela é muito interessante. Obrigado, vamos ouvir, sim. Obrigada. Não é quer falar alguma coisa, Yolanda? Eu queria falar uma coisa, quando o Jacob falou, eu também me lembrei, assim, né, que ele falou, assim, dos movimentos automatizados, aí ele falou de piscar e tudo, e eu também lembrei dessa questão moral, de coisas que para nós já não são, a gente não pensa, por exemplo, para ser honesto. Então, é uma coisa que a gente aprendeu e que já é automático para a gente. Então, também deve estar nessa área, né? Que são os nossos reais aprendizados na encarnação. Com certeza. Nossas conquistas, né? Eu dei o exemplo da pálpebra, mas tudo que a gente tem de conquista já realizada está aí nessa parte primitiva. E também aquilo que nós temos de vícios, como a Giselda falou, vícios, hábitos infelizes também está nessa parte. E nosso papel hoje, como conhecedor da doutrina espírita e estudante do Evangelho, é aprimorar para que no futuro aquilo que era ruim dessa parte que era primitiva se torne melhor, para num processo de aprendizado, no futuro nós vamos conseguir automatizar esse acesso para a parte superior, como a Giselda estava falando. É o nosso currículo, né? É isso aí. Você viu que ele fez exatamente. Você viu que ele falou ali mais em cima, eu não quis interromper, mas é muito lindo sobre toda a evolução, né? Como que desde o ser, desde aquele ser bem simples, o animal, a árvore, como tudo vai crescendo, vai repetindo experiências. Hein? O que, querida? Sim. Eu me emocionei, foi bem poético. Eu me emocionei, foi bem poético. Inclusive, Giselda, nessa figura anterior que você mostrou, essa base está descrita ali como reptiliano.
Ali, ó. É cérebro verdade. reptiliano, ou seja, vem desde uma época muito remota, né? De uma parte mais animalizada, está registrado ali. Com certeza, é isso mesmo. Lembrando também que Yolanda, essa configuração... Tudo, Gisela. Hoje eu me atrasei um pouco. Não tem problema, o importante é você estar aqui. Eu olhei e falei, não, vou entrar. Nessa representação aqui do sótão, área social, o porão, né? Lembrando que na nossa reforma íntima, nessa busca para chegarmos ao sótão, nós precisamos limpar o nosso porão, né? Porque ali estão armazenadas algumas coisas que a gente vai jogando para o sótão, né? E a gente precisa limpar aí, porque senão as traças daqui não deixam você chegar, do porão não deixam você chegar ao sótão. Aí eu estou lembrando aqui de uma palestra de uma médica, que eu não lembro qual é o nome dela, que ela representou esse sótão por aquele quarto escuro que fica dentro da casa e que você não gosta de abrir. Primeiro, porque dá muito trabalho quando você, para limpar um sótão, você tem que colocar tudo para fora, selecionar, ver o que não está usando realmente, descartar, né? Então, a nossa reforma íntima, ela precisa que a gente entre aqui e faça essa seleção, essa limpeza, para que a gente possa chegar ao sótão, né? Chegar a alcançar aí, muito bom, com mais facilidade, com mais frequência, essa sintonia com mais alto, né? É isso aí, complementando o que a Yolanda está falando, o Aloysio fala que, num outro estudo que ele fez, assim como se tivesse um copo com água bem suja. Aí, para você fazer aquela limpeza daquela água suja, você vai colocando água limpa, até que você consiga modificar. Vai transbordando e saindo a sujeira, e você vai colocando água limpa, até que a água fique transparente. Seria esse exercício atual para poder ir melhorando e fazendo essa limpeza que a Yolanda está falando. Bacana, Chaco. Nós temos muito que trabalhar, né, gente? Pode prosseguir, querida. Bota muito nisso. No terceiro, temos a Casa das Noções Superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Muito bom, né? Vai continuar? Horas? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, o inferior aqui seria... Como? O termo superconsciente eu não conheci. Superconsciente Se tem um sub, tem um super, né? Tem o subconsciente, que é o porão, não é? O consciente, que é onde nós vivemos, e o superconsciente, né? Ou seja, o que ele resumiu muitíssimo bem, em 3 palavras: passado, presente e futuro. Exatamente. Que ainda vamos desenvolver conhecimento para poder estudar isso aí. Quem estuda muito essa parte aí é o Dr. Sérgio. Sérgio Felipe. Cirurgião. Sérgio Felipe, você está falando? Ele é ótimo. O Décio Andoli também, ele é muito. Eles fizeram o Décio Andoli, doutora Irvênia Prado, são 3 médicos, e doutor Sérgio Lopes, que é psiquiatra, escreveram um livro, publicaram um livro e também fizeram uma palestra sobre o cérebro triuno. E eles, usando esses argumentos de André Luiz, eles trazem outras informações, acrescentam, agregam uma série de informações, é muito interessante.
se tiverem oportunidade, vão lá. O cérebro triuno. São esses 3 médicos que falam, cada um por sua vez, né? Cada um focando uma parte do cérebro. Então, vamos lá, Ritinha. Vai continuar? A hora... já está na hora, né? Então, vamos parar por aqui. Deixa eu ver se falta muito. Dá ainda para a gente dar uma continuada, uma concluída na próxima reunião. Se vocês quiserem também, eu vou mandar esse, eu vou reencaminhar esse, porque esse aí com as figuras eu não tinha mandado. Eu mandei o outro texto limpo, sem figuras. Eu vou reencaminhar para vocês, vou passar para o PDF, que está no Word, tá? E aí vocês dão uma olhadinha. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. No sábado que vem, quiserem buscar uma parte para a gente comentar mais, para a gente discutir mais, a gente pode disponibilizar para vocês, tá bom, gente? Eu agradeço muitíssimo. Está ótimo. Foi muito bom, Gisele. Muito bom, Gisela, parabéns. Não, eu gostei também. Depois a gente vai continuar Muito bom mesmo. A gente continua a palestra do Aloysio Elias, que ele também fala muita coisa interessante. E ele comenta sobre esse cérebro, né, sobre a casa mental. Ele fala pouca coisa, mas eu quis entrar dentro do que eu acho interessante a gente, inclusive, fazer isso. Todas as vezes que ele comentar alguma coisa, algum livro que a gente puder ir buscar essa obra para estudar mais a fundo, eu acho muito pertinente. Não sei o que vocês acham. É muito pertinente, porque é um estudo mais detalhado, né? Então a gente passa a ter uma noção, uma visão melhor do que ele está falando. E aí pode voltar que a gente fazia antes, né, Ritinha? Rita, você vai ficar por conta de apresentar esse estudo, Lembra, Rita? Shakura, agora vai ser você que vai ficar por conta de apresentar isso. Agora tem Chico. Chico, você vai, é uma boa, né, gente? Fazer como a gente fazia antes. Quando era o nosso estudo presencial, né? O César, a Yolanda, Manuela, que pode ajudar. O Marcelo, gente. Marcelo. Né? Muita base aí, a Emanuela, aí está chegando agora, mas sabe como é que é, né? Mente jovem, né? Não tá moda, não. Meninos, adorei, amei. Vocês devem estar ouvindo um burburinho aqui, Jerusa está falando com o filho dela lá. Jerusa Gil. Tem uma coisa, lembro que na sábado passado a gente ficou ou já ficou de alguma obra do André Luiz. Vocês lembram? Mas o Egeu não me falou nada. Eu vou comentar, vou ver se eu consigo conversar com ele. Essa semana foi uma semana meio atípica aqui em casa, meio complicadinha. Mas a gente conversa e traz para vocês, sem problema. Ela está perguntando sobre o estudo de obra do André Luiz. Isso. Ele colocou em votação no grupo do livro Céu e Inferno, e Yolanda estava presente nesse dia, Yolanda. Sim. Aí ele colocou em votação, foi dado, inclusive, sugestão para fazer 3 dias do livro Céu e Inferno e 2 dias do Nosso Lar, mas aí os outros colegas nossos falaram que não, que é melhor terminar o Nosso Lar primeiro, o Céu e Inferno, para depois passar para outro livro. Mas a gente pode fazer um outro dia, né? Pode fazer um outro dia também. Mas os outros dias estão quase tomados. Na quinta-feira. Já. Na quinta-feira a gente só tem a prece. Eu, particularmente, prefiro outro dia. Se a gente encaixasse mais um dia na semana... 7 horas, para mim, é complicado. Né? Então tá, vamos ver. A gente resolve mais tarde, então. Só se a gente criasse mais um dia na semana, né? Além disso. Aí, meu filho, é complicado. Meus amores, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Foi ótimo, como sempre, estar com vocês. Agora, eu preciso lembrar, e vou até falar aqui, né, que eu tenho que me lembrar que nós estamos gravando agora, e eu preciso, às vezes, filtrar algumas coisas que a gente está falando, para poder as pessoas que, por acaso, de fora, se forem nos ouvir, não estranhem, né? Para a gente ser um pouquinho mais profissional, né, gente? E eu vou pedir agora para fazer a prece. Rita hoje já trabalhou o suficiente, né, Rita? Vou pedir a Berenice, você faz a prece para nós, querida?
Beré? Pronto, ouviu agora? Ouvi, agora estou ouvindo. Senhor Jesus, na gratidão de sempre, Senhor, por esses instantes em prece e comunhão contigo, procurando, dentro das nossas limitações, apreender, Senhor, as palavras do teu Evangelho. E também, Jesus querido, queremos te dizer da nossa gratidão por estarmos reunidos nesse instante para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, fortaleza de ânimo, que nosso espírito possa ser fortalecido diante de tantos problemas que assolam o nosso planeta, que possamos entrar na faixa da prece, da esperança, da perseverança, do otimismo, e que possamos, orando e confiando, que tudo vai passar. Ampara cada um de nós em particular, nas nossas necessidades, que tu bem os conheces. Ampara todos os corações, Senhor, que de uma forma ou de outra vem pedir por prece, que estão nesse momento necessitando, Senhor, da tua presença nos seus corações. Assim, Jesus, queremos te dizer, Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim se soubermos perdoar aqueles que nos ofendem. Mas não nos deixes cair em novas tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois tu és o poder e a glória para sempre. E assim seja. Que a tua paz se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Beijo no coração de cada um. Beijo no coração. Até semana que vem. Tudo bom para vocês, hein? Beijinho. Oi. Tchau, tchau. Gratidão. Hein? Emanuela é minha sobrinha. A sobrinha lá de Minas. Porque ela é Viana. É mesmo, agora que eu vi. É, Berenice Viana. Quem sabe, né? Uma de Minas, outra baiana, de repente. De repente. Fiquem com Deus. Boa noite, Jacu, pessoal. Como é que eu vou fazer aqui mesmo, Jacu? Oi, é só parar a gravação. Você vai ali onde está gravado e clica, que ele tá bom. Ajuda a parar aí. Tá bom. Uma hora dessas eu aprendo. Ó, beijo para todo mundo. Bom dia. Um abraço na Juju. Docinho. Tá, vou parar aqui.